de Deus, na nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos hoje tratar da lição de número 7, a sua segunda parte. Na semana passada, a pastora Carla já deu início. A lição de número 7 fala da autoridade da santificação. E eu quero convidar você a orar nesse momento. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe no estudo dessa lição. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de aprendermos mais um pouco da Tua Palavra. Nós queremos dar ao Teu Espírito Santo liberdade para atuar em nossos corações, na nossa mente, nos capacitando para buscarmos fazer a Tua vontade, aquilo que de fato, realmente Tu queres para a nossa vida. Eu te peço pela vida de cada um que está assistindo, no seu carro, na sua casa, onde quer que esteja, no seu celular, no seu computador, para que tenha sua mente aberta sobre a importância do processo de santificação. Ajuda-nos, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica novamente? Está lá no primeiro livro de Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 7, diz o seguinte: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. O texto áureo está lá em Hebreus 12, versículos 14 e 15, e diz o seguinte: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12, 14 e 15. Nossa lição tem 3 objetivos. O objetivo primeiro dela é fazer com que nós entendamos o significado dos vocábulos santo, santificar, santificação. O segundo objetivo, fazer com que nós venhamos a reconhecer a necessidade de consagrar a Deus o ser, as ações e o tempo. E o terceiro objetivo é nos levar a santificar-nos, vivendo de modo a agradar a Deus e manter-nos firmes em comunhão com Ele. Na semana passada, a pastora Carla já leu a palavra introdutória, abordou o conceito de santificação. Ela mencionou, de acordo com o comentarista, que a santificação é a atitude contínua de abandonar tudo aquilo que ofende o Deus perfeito. É uma busca da santidade. Caracteriza-se por um viver justo, isso é a busca da santidade, cujo objetivo principal é andar em conformidade com a vontade do Senhor, ou seja, andar em conformidade, andar conforme, andar de acordo com a vontade do Senhor, não somente por causa da ordem recebida, mas porque essa é a marca da nossa nova condição espiritual. Então é muito importante, não basta apenas você parecer santo, você tem que ser santo. E não basta apenas ser santo, você tem que parecer santo. Óbvio, são coisas que estão intimamente interligadas e parecem óbvias, mas pode ser que para algumas pessoas não seja óbvio isso. Ok? Foi lido o item 1.1, separação para o serviço exclusivo a Deus, e ela menciona 3 palavras que ocorreram, que são mencionadas no Antigo Testamento com relação a isso. Palavras usadas para descrever a santificação, que é kadosh, que é santo, kadash, santificar, e kodesh, que é santidade. E a revista explica o significado dessas 3 palavras. O item 1.2, ela falou sobre a identificação com o Senhor, que os seguidores de Cristo são exortados a identificarem-se com Cristo e não se conformarem com os antigos padrões de comportamento, modo de pensar, sentir, desejar e agir. Ou seja, o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, o nosso modo de desejar, o nosso modo de agir, hoje ele tem que ser diferente daquele que era antes de nós conhecermos a Cristo. Isso é que é extremamente importante. Tem que existir uma diferença. Se não está havendo uma diferença significativa, alguma coisa precisa ser feita.
alguma coisa está errada, alguma coisa precisa de adequação. O item 1.3 fala de um viver justo e digno, que a santificação implica mudança de vida, tem que implicar mudança de vida. Vamos dar uma olhadinha na segunda carta de Paulo aos Coríntios? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 6. Vamos dar uma olhadinha lá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Deixa eu ver os versículos aqui. 6, 14 a 16. O que é que diz lá? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, entre uma vida de pecado, entre uma vida que não é separada e a vida cristã, tem que haver distância, e tem que haver grande distância, ok? E hoje nós vamos começar o item de número 2, que fala do processo de santificação. O processo, meus irmãos, é uma sequência de atitudes, uma sequência de procedimentos, uma sequência de condutas que tem um início, um meio e um fim. Isso é um processo. Nós temos algumas irmãs aqui da igreja que trabalham na área da saúde, pelo menos 2 que eu saiba. Então, na sua profissão existem alguns processos que precisam ser cumpridos. Por exemplo, o processo para você virar um paciente numa cama. Tem um processo. Você não pode chegar e virar o cara de qualquer maneira, de virar a pessoa de qualquer maneira. Tem um processo. Para dar um banho numa pessoa, tem um processo. Para aplicar uma medicação numa pessoa, uma injeção, tem um processo. Então, a santificação também ela é um processo, ou seja, ela tem um início, ela tem um meio. E o fim, você pode perguntar. O fim é algo muito distante, porque a nossa busca ela é constante enquanto nós estivermos aqui. É distante, mas não é impossível, porque isso vai acontecer, tem que acontecer ao longo da nossa vida inteira. Você nunca pode dizer, agora eu sou santo o suficiente. Não, por isso que eu digo que o fim é algo distante. Mas ele é algo possível, ele é algo que tem que estar marcado no nosso alvo lá como objetivo de vida. Santificação, ok? E o comentarista diz que o processo contínuo de santificação ele é realizado pelo Espírito Santo, que trabalha na vida do cristão, tornando-os santos e separando-os de seus caminhos maus, para que eles sejam cada vez mais parecidos com Deus. Entende isso? O segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 5, diz assim, ele lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Então, já lá no Antigo Testamento, no segundo livro das Crônicas, o Senhor já vinha exigindo do povo uma atitude de santificação. 2.1 em Cristo, no Espírito e pela palavra de Deus. Todo aquele que é santo está em Cristo Jesus, o qual é tudo que todos os santos precisam. O eterno Filho de Deus é o mediador da reconciliação dos pecadores com o Pai, pois foi ele quem tornou possível o nosso acesso a Deus. E ele cita aqui como referência bíblica, a primeira carta de Paulo a Timóteo, um texto muito conhecido, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O que diz ali? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Entende isso? É um só Deus e um só mediador. É Cristo que vai fazer essa mediação. É Cristo que vai se colocar entre Deus e nós e permitir que nós tenhamos acesso ao Pai. Fique atento a isso. 2.2, continuando a leitura.
Não, vou começar agora, né? O aperfeiçoamento constante, eu não tinha lido ainda. A Bíblia não fala de perfeição como ausência absoluta de pecados. A palavra perfeito é usada em referência a uma pessoa que é idônea, sã e íntegra. Já comentamos isso. Também tem um significado de maduro, madura. Cuidado com isso, ok? Entretanto, devem os cristãos buscar a perfeição, pois os salvos formam uma comunidade que não está moral e espiritualmente estagnada. Se eventualmente assim estiver, aproxima-se de seu fim. Eu quero ler um quadro que está destacado aqui na página 49 da minha revista, que diz o seguinte: a separação, explica o comentarista, ela ocorre de duas maneiras. A primeira é posicional, isto é o ato em que os crentes foram afastados de seus pecados e separados para Deus pelo sacrifício definitivo de Cristo. Nesse sentido, indica a justificação do salvo. Agora, a segunda maneira é processual, referindo-se ao processo gradual pelo qual os cristãos tornam-se cada vez mais perfeitos. Nesse sentido, ela é progressiva e deve durar por toda a vida. Foi o que eu falei alguns segundos atrás. É a vida inteira. Ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim, que é algo distante no sentido de que se busca constantemente. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que é como aquela história do burro correndo atrás da cenoura que está pendurada. Não é nada disso. Você vai conquistando. Você se torna cada dia melhor. Cada dia mais perto de Deus, cada dia mais maduro, cada dia mais perfeito, nesse sentido da palavra. A santificação é o único estágio da salvação que também depende do cristão. Desde que se converta a Cristo, o pecador regenerado almeja crescer espiritualmente. A presença do Espírito Santo leva o cristão a amar a Deus e querer agradá-lo. O Espírito também capacita o salvo a progredir. Quem busca verdadeiramente a santificação anseia por conhecer cada dia mais a Deus. Tem que acontecer dessa forma. Se houve de fato uma conversão é mudança de sentido, meus irmãos, conversão é mudança de direção. Se houve essa mudança, tem que haver dentro da pessoa esse desejo de agradar mais a Deus. Isso acontece no nosso relacionamento horizontal, com alguém que a gente ama. Se você convive com quem você ama, você procura agradar aquela pessoa e aquela pessoa procura agradar a você. Então, é uma relação horizontal, é algo que se busca fazer para agradar. E no nosso sentido vertical, nós com Deus, não pode ser diferente. Quando você começa a conhecer o que agrada a Deus, você procura fazer aquilo que agrada a Deus. E o comentarista nos explica que a santificação final, ela dá-se na glorificação, quando enfim estaremos resgatados totalmente do poder do pecado. E é o que eu acabei de falar. No final do processo, se dá a glorificação. No final do processo ocorre essa mudança definitiva. Importante aspecto do poder e da autoridade de Deus na vida do salvo, o qual está relacionado à atitude de santificação. É nosso dever perseverar em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. De fato, precisamos separar-nos de toda forma de injustiça, a fim de viver em obediência a Deus e em constante cooperação com nossos irmãos, como vasos de honra. Ele cita aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos dar uma olhadinha? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 21 diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Ou seja, ele está falando dos vasos de ouro, vasos de prata, uns para honra, outros para desonra. E a pergunta que eu faço para você é: você, como vaso na mão do Senhor, tem sido um vaso de honra ou um vaso de desonra? Você tem se preocupado com isso? É a pergunta que eu deixo para você. A santificação ocorre na medida da dedicação do cristão, pois ela não existe a revelia do cristão.
o qual precisa render-se a Cristo, ser sensível à voz do Espírito para crescer na graça de Cristo. Ou seja, o cristão precisa dizer: eu me rendo, eu me entrego integralmente. Quando nós vamos passar, por exemplo, por uma cirurgia, você vai fazer uma cirurgia, o que você tem que fazer? Às vezes é uma cirurgia grande, a pessoa simplesmente ela se entrega na mão da equipe médica. Ela se entrega. O que ela está dizendo? Olha, eu estou nas mãos de vocês. Eu estou nas suas mãos, humanamente falando. E será que nós temos agido da mesma maneira com Cristo? Cristo, eu estou nas tuas mãos, trabalha em mim, opera em mim a santificação que eu preciso, opera em mim as mudanças. Há uma entrega total? É algo que você precisa refletir, que eu preciso pensar sobre isso. O item de número 3, a finalidade da santificação. Que intenção tem o Senhor a ordenar e produzir no seu povo a santificação? Que aspectos da vida do salvo estão envolvidos nessa atitude? Pergunta o comentarista. Em seu labor, em seu trabalho santificador na vida humana, Deus atinge todas as áreas, espírito, alma e corpo. Entendem isso? Vocês vão ouvir pessoas dizerem, e não é raro você ouvir isso, Deus não se preocupa com o corpo. Deus só se preocupa com a alma. E há pessoas que usam essa afirmação para adotar uma conduta que afronta a palavra de Deus no que diz respeito ao seu corpo. Ou por não andar de uma maneira digna, ou por não se portar de uma maneira digna, ou por se expor de uma maneira exagerada, expor o seu corpo, expor aquilo que essa pessoa tem, de uma maneira antibíblica, de uma maneira que ignora o que a palavra de Deus diz. E o comentarista nos deixa aqui referências, dando conta de que isso não é verdade. Ele cita aqui, entre outros versículos, entre vários outros, Romanos 12, 1, 2, muito conhecido, que fala da conformidade. Romanos 12, 1, 2 diz o seguinte, você conhece isso, uma carta de Paulo aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, há versões que diz com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma referência entre muitas outras que ele cita aqui. E ele comenta num quadro aqui, na página de número 50, o seguinte: o Espírito Santo é o executor da santificação, inicialmente pela regeneração do pecador, e depois ao habitar no salvo para levá-lo à realização dos propósitos de Deus em sua vida e para habilitá-lo a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo. Regenerar. Regenerar é gerar de novo. Você deve ter estudado lá na biologia, algo que eu nunca me esqueci, eu estudei isso já há um bom tempo, que é uma característica que a estrela do mar tem. Se você cortar uma das suas pontas, ela nasce de novo. Regenera, ela gera de novo aquela parte que foi amputada. E aqui o comentarista diz que o Espírito Santo, ele trabalha onde? Na vida do crente regenerado, ele trabalha pela regeneração desse cristão. E ele habita nele para levá-lo à realização dos propósitos de Deus. E eu pergunto, você tem permitido que o Senhor trabalhe na sua vida? Vamos ver o que diz João 17, 17? Vamos dar uma olhadinha lá? O que diz João 17, 17? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse aqui é o Senhor falando, orando. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Item 3.1. Dedicação irrestrita ao Senhor. Em primeiro lugar,
devemos afirmar que, sendo Deus absoluta e perfeitamente santo, tudo que se refere a ele e a sua atividade deve também sê-lo. Fica incoerente nós falarmos que o Senhor é santo, que nós servimos a ele e temos uma atitude que não é santa. Nós servimos a ele, mas não somos santos. Fica incoerente. Fica algo fora da realidade. A mente. 3.1.1. Paulo orienta-nos a não adotar a forma vã de pensar que caracteriza o mundo, que é uma atitude que ofende a santidade de Deus. Temos a mente de Cristo, por isso nosso entendimento recebe a santa influência do Espírito, permitindo-nos a não conformação com o padrão de conduta mundano e o desejo íntimo de dar um curso santo aos nossos pensamentos e intenções. Entendem isso? Nós temos que ter o desejo íntimo de dar um curso santo aos nossos pensamentos e intenções. Nós temos que estar sempre alerta, sempre atentos a isso. Perceber rapidamente, permitir que o Senhor trabalhe, se eu começar a haver uma mudança de curso, para que rapidamente nós venhamos a corrigir o curso da nossa vida. A vida sem Cristo é uma vida envolta em trevas espirituais. É o Espírito Santo que introduz na mente e no coração da criatura perdida os primeiros sinais da luz do Evangelho Salvador de Cristo, que possibilita o processo de santificação. Vamos dar uma olhadinha lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios? O que diz lá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4 e versículo 3. O que está escrito lá? Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. É isso? É isso. Para nós, o Evangelho não pode estar encoberto, eles têm que estar descoberto, desvendado. O corpo. Então nós vimos a mente, estamos falando de dedicação irrestrita. 3.1, dedicação irrestrita. O Senhor quer a mente. 3.1.2, agora o corpo. Ao nos santificarmos, somos uma oferta viva, santa e agradável a Deus, pois indica nossa rendição a Cristo e também nosso esforço para resistir ao diabo e às suas tentações de modo sóbrio e vigilante. Devemos santificar e honrar o nosso corpo, pois somos membros do corpo de Cristo. Assim podemos entender que a santificação tem também um caráter material expresso na mortificação do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos mortais. Então isso vem reforçar o que eu acabei de falar. O Senhor não quer saber do corpo. Não é verdade, isso não tem base bíblica. A santificação do seu tempo. Um dos aspectos mais importantes da santificação diz respeito ao tempo. Da mesma maneira que Deus separou épocas específicas para a celebração das festas religiosas em Israel, principalmente pela observância do dia do descanso, que é o Shabat, é o sábado, né? Devemos remir o tempo e oferecer a Deus nossa devoção diária por meio da comunhão pessoal com nosso Salvador. Fazem parte desse devocional a oração e a leitura da palavra. Nós vimos na quinta-feira, o Daniel trouxe a meditação da palavra e ele compartilhou conosco a mudança significativa que tem ocorrido na vida dele pela meditação diária da palavra. Eu pergunto a você, você tem orado diariamente? Você tem lido a palavra? Você tem dedicado parte do seu tempo ao Senhor? Você tem dado ao Senhor parte do seu tempo? Você tem dedicado isso a Ele? Então reflita nisso. Pense nisso. Coloque isso em prática. Acorde um pouco mais cedo. Ouvimos o Manão falando sobre isso também há algum tempo atrás. Não use a desculpa de que você não tem tempo. Veja aquilo que você está fazendo, que está sugando o seu tempo, que está retirando de você tempo precioso. Acorde mais cedo, durma um pouco menos. Tente fazer isso. Tente fazer isso. Você vai ver como que a sua vida vai melhorar, você vai ter qualidade de vida. Talvez você diga, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Procure gerar o seu tempo. Todos nós temos o mesmo tempo na nossa vida, 24 horas por dia.
E esse tempo ele termina, a 24ª hora esse tempo termina, e no dia seguinte começa de novo uma nova contagem. E se preciso for, anote isso. Anote o que você está fazendo a cada 10, 15 minutos e veja no final do dia como que você está usando o seu tempo. Irmãos, é uma ferramenta muito poderosa isso. Pega uma folha de papel, anote a cada 15 minutos o que você está fazendo e veja onde você está, onde o seu tempo está se esvaindo, onde o seu tempo está derretendo. E você vai entender o que eu estou falando. E aí você pode reorganizar a sua vida. Faça uma agenda. Amanhã é segunda-feira, eu vou começar a minha segunda-feira. Que horas que eu vou acordar? O que eu vou fazer? De 7 às 7h30, de 7h30 às 8, de 30 em 30, ou anote o que você vai fazer depois. Primeiro você anote o que você está fazendo hoje, para você ver como que você está jogando o seu tempo fora. Depois faça uma agenda da sua vida. O que você pode fazer no seu dia, você vai ver quanta coisa você vai fazer. É uma dica que eu dou para você, ok? Continuando. Nossas ofertas a Deus devem também partilhar da atitude de santificação. Não deveríamos, portanto, oferecer o que nos sobra ou ofertar aquilo que não valorizamos. Olha isso. De todos os vossos dons, oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, do melhor deles, a sua santa parte. Números 18, 29. Pelo contrário, ofertas santas por pessoas santas constituem os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Em Marcos 14, de 4 a 9, lemos sobre a mulher que oferta a Cristo um óleo precioso cujo valor aproximado era o salário de 1 ano de trabalho. Mesmo assim, ela o usou por inteiro, provavelmente prevendo que seus dias junto a Jesus estavam chegando ao fim. Enquanto Cristo ainda estava fisicamente presente e acessível àquela mulher, ela fez o que podia, pegando o que possuía de mais valioso e oferecendo a Jesus, em uma atitude incomum de devoção. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem oferecido a Cristo aquilo que você tem de melhor ou a sua sobra, o seu resto? É uma pergunta para que você reflita. 3.2. A comunhão dos filhos de Deus. A unidade do corpo de Cristo só acontecerá se houver santificação. Jesus pediu ao Pai em oração que seus discípulos fossem perfeitos em unidade, uma vez que por terem sido santificados não eram mais do mundo, embora nele ainda vivessem. Alguns anos depois, a igreja primitiva agiria sob a autoridade e o poder da santificação, fazendo-se notar a comunhão decorrente da ação do Espírito na vida dos irmãos, no partir do pão e nas orações. Nesse sentido, a comunhão santa produzida pela palavra da verdade testifica a autoridade da igreja. Então, é essa santificação que vai nos levar à união como corpo de Cristo. Ação divina 3.3. Os resultados práticos de um viver santo são as evidências espirituais da autoridade e do poder de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus exige santificação para agir e determina até as formas em que essa atitude deve acontecer, como o jejum solene, a reunião da congregação em ato público de culto e adoração, e dentre tantas outras exigências. Entendem? Não existe santificação desatrelada do alimento espiritual que vem pela palavra de Deus, diz o comentarista. É pela ministração da palavra que ocorre o quebrantamento que inicia o processo consagratório. Ninguém pode santificar-se na impureza. Quando abandonamos o pecado e clamamos por perdão, somos perdoados e santificados. Hoje a Igreja de Cristo deve santificá-lo como Senhor em seu viver diário. É necessário que tenhamos o firme propósito de servi-lo fielmente e viver de modo santo e útil a Ele, a fim de que estejamos prontos para toda boa obra que Deus irá ou há de realizar por meio de nós. Entendem a importância da santificação? Um se santifica, outro se santifica, outro, e o corpo se santifica, e no seio da igreja, Cristo é santificado. É isso que o autor, o comentarista, está nos ensinando aqui.
E eu caminho para a conclusão dessa nossa lição de número 7, lendo o seguinte: dentre as verdades aprendidas nesta lição, nós destacamos que cristãos santos são parecidos com o seu Senhor. Diferenciam-se do jeito de ser e de viver do mundo e estão sempre em constante transformação, visando a maturidade e ao crescimento espiritual. O poder e a autoridade de Deus se manifestam na vida do cristão que se santifica. Portanto, busquemos a autoridade da santificação. Dessa forma, veremos todas as áreas da nossa vida serem afetadas positivamente pela atitude santa. Você que é pai, você que tem um filho, que tem uma criança, você consegue enxergar no seu filho aquilo que ele faz que é o que você faz? Que ele repete muitas vezes os seus gestos, as suas palavras, a sua forma de falar, se é alto, se é baixa, se é brava, se é mais delicada. Você consegue perceber isso? Que tal usar isso para o bem? Que tal nós, como filhos de Deus, como cordeiros de Cristo, nos tornarmos parecidos com Cristo? Como ele andava, como ele falava, como ele agia. É desafiador? Sim, é desafiador, mas é algo possível. Eu vou terminando aqui a nossa lição e eu desejo que você tenha um excelente resto de domingo, um excelente resto de fim de semana, que a sua semana que vem pela frente seja uma semana de crescimento. Faça o que eu disse para você. Você está tendo pouco tempo para fazer as coisas de Deus. Verifique a sua agenda, anote o que você faz. Na primeira etapa, anote tudo o que você faz durante o dia, a cada 15, 30 minutos. Observe onde está o seu desperdício de tempo. Depois faça uma agenda, anote o que você vai fazer no dia seguinte, desde a hora em que você acorda até a hora em que você vai dormir, e você vai ver como que o seu tempo vai ser otimizado e bem utilizado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de podermos aprender um pouco mais da Tua Palavra no que diz respeito à santificação. Senhor, eu te peço mais uma vez pela vida de cada um, eu te peço por aqueles que por acaso estejam doentes, estejam enfrentando essa doença tão terrível. Recupera a saúde, te pedimos mais uma vez pela vida do pastor dessa igreja que está se recuperando. Devolve a saúde, ó Deus, o ânimo, renova o seu corpo, para que ele possa voltar a exercer aquilo que ele gosta de fazer, que é a tua vontade, a tua obra. Cuida de toda a sua família, cuida da nossa família. Eu te peço pelos irmãos que estão doentes, com qualquer outra doença. Trabalha, ó Deus, na vida dessas pessoas. Exerce, ó Deus, a cura por completo. Tu tens os teus caminhos, tu tens os teus próprios planos, e nós colocamos a vida desses irmãos, dessa irmã que está doente, nas tuas mãos. Senhor, recupera a saúde, Pai. Trabalha em toda a família, para que haja união maior, para que haja o amor maior. Ajuda, Senhor, aqueles da minha família que estão doentes, os que estão em outro estado, ó Deus, e que precisam da Tua misericórdia também. Ajuda-nos, Senhor. Trabalha em nosso coração e que nós venhamos a permitir que o que precisa ser mudado seja mudado, e obviamente para melhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, tenham uma excelente semana. Até o nosso próximo encontro. Fiquem firmes com Deus, orem, meditem, leiam a palavra de Deus. Ok? Até mais, um grande abraço. Fiquem com Deus.
Bom dia, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Amados, eu louvo a Deus por mais um dia, por mais um domingo, né, que a gente tem a oportunidade de estar na presença de Deus dessa forma, né, online, né, graças a Deus por esse recurso, né. É um tempo difícil que a gente tem vivido e tem tentado se adaptar com toda essa situação, mas com tudo isso, louvemos a Deus. Com tudo isso, venhamos agradecer a Deus todos os dias pela nossa saúde, por tudo que Ele tem nos dado até aqui. Amados, eu não sei o que você tem passado no teu dia a dia. Os meus dias eles têm sido, sim, um pouco difíceis, né? Por causa da questão de tudo isso da pandemia e ter que sair para trabalhar no meio de tudo isso, né? Eu não é fácil, mas eu tenho tentado me adaptar e clamo a Deus, né? Me apego no Senhor todos os dias, né? Peço que o Senhor esteja ali comigo, né? Faço a minha parte também, né? Me protejo o máximo que eu posso, né? E peço a Deus que direcione todos os dias, direcione os meus caminhos, né? Não permita que venha pegar essa doença aí, que isso é uma coisa terrível, né? Terrível, terrível mesmo, né? Sem palavras, né? Eu não sei como é que você tá hoje, eu não sei como é que tem sido os teus dias, mas com tudo isso, amado, eu te desafio, confie no Senhor. Se apegue nele, né? Eu tenho as minhas lutas, você tem as tuas lutas, tem as dificuldades, né? Mais isso ainda que está acontecendo aí fora, a pandemia acontecendo, né? Mas, amado, a palavra do Senhor nos ensina que há tempo para todas as coisas, todas as coisas. Esse é um novo tempo. Ah, mas é um tempo difícil, um tempo, né, um tempo mau. É, é esse tempo que a gente está vivendo. E nós temos que nos adaptar, né, aceitar a situação, fazer a nossa parte e confiar em Deus. Confiar no Senhor, só Ele, amado, pode nos guiar, só Ele pode direcionar, só Ele pode cuidar de cada um de nós. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Está lá no livro de Salmo de número 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Eu vou ler mais uma vez. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo fará. Amado, então, a palavra nos ensina a entregar o nosso caminho ao Senhor. Mas entregar realmente, entendeu? Realmente entregar a Ele, né? Entregar o nosso dia, entregar a nossa vida, entregar os nossos propósitos, entregar os nossos sonhos, as nossas metas ao Senhor. E confiar nele. Confiar realmente. E Ele tudo fará. Ou seja, o resto é com Ele, né? Ele vai tomar conta, né? Mas primeiro eu preciso entregar e confiar nele. Eu te desafio nesse dia de hoje. Confie no Senhor, amado. Entregue para Ele realmente essa situação aí que você está passando, a dificuldade que você está passando. Confia nele, que o resto é com Ele. O resto é Ele que vai tomar conta, é Ele que vai fazer do jeito dele e da maneira dele. Não tente você fazer do seu jeito, não tente você fazer da sua maneira. Não confie na força do seu braço, que você pode, que você vai conseguir, amado. Confie no Senhor.
Deus abençoe teu domingo. Que Deus abençoe a semana que vem. Que Deus abençoe esses dias que estão por vir. Abençoe teu caminho. Que Deus abençoe a tua família, a tua casa. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus guarde cada um de vocês. Confia, amado. Confia no Senhor, o resto Ele vai fazer. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por esse dia, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa os nossos erros, Senhor amado. Perdoa, Senhor amado, a murmuração. Deus amado, no nome de Jesus te pedimos, Deus. E, Senhor Deus amado, continue operando, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Continue operando em nossos corações, Pai amado. Que teu Espírito Santo venha nos guiar, venha nos direcionar, venha nos convencer do erro, do pecado, da mentira, do engano. Pai, no nome de Jesus, Senhor amado, que venhamos estar firmados em Ti, Senhor, firmados na Tua palavra. Pai, firmados nos Teus caminhos. Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Deus amado, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Obrigado por esse dia maravilhoso, Pai. Continua conosco, Pai. Abençoa, Deus, os louvores que vão ser ministrados neste dia de hoje, a palavra, a pessoa que vai estar ministrando a Tua palavra no dia de hoje. Pai, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado. Muito obrigado, Senhor. Amém. Olá, irmãos, a paz, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Nós vamos agora louvar o Senhor. Eu acredito que, assim como eu, você tem muitos motivos para adorá-lo, para agradecê-lo, porque Ele tem cuidado de nós e Ele nos ama. E essa primeira canção que nós vamos louvar a Deus, ela fala: quem pode nos separar do amor de Deus, né? Como está lá em Romanos 8, será a tribulação, será a angústia, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. E eu gostaria de convidar a louvar o Senhor com essa canção, amém? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Como é bom, né? Saber dessa verdade. Vamos cantar mais uma vez? Quem nos separará do amor de Cristo?
será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Glória a Deus. Ainda que meus olhos não te vejam, posso te sentir, sei que estás aqui. As minhas mãos não poderão tocar teu rosto, Senhor, sei que estás aqui. Oh, meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui, posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Ainda que meus olhos não te vejam, posso te sentir, sei que estás aqui. As minhas mãos não poderão tocar teu rosto, Senhor, sei que estás aqui. Oh, meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar
estás aqui, posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês que estão conosco agora, nos assistindo nesse momento. É com grande alegria que eu estou nessa oportunidade novamente com vocês, embora não presencialmente, mas podendo trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Desde já agradeço a oportunidade que a Primeira Igreja Batista de São José tem me dado para estar trazendo a palavra nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje é domingo, o dia do Senhor. Que Deus esteja dirigindo a palavra, falando do seu coração. Prazer estar aqui com todos vocês. E quero deixar aqui o meu abraço a toda a igreja e o meu carinho especial e o meu desejo de boa recuperação da pastora Horácio, amigo meu, que Deus esteja abençoando a sua vida, dando pronto restabelecimento e abençoando para que cada dia possa estar melhorando a sua questão de saúde, para que possa retomar todas as atividades no mesmo entusiasmo de sempre, né? Aquela alegria que o pastor Horácio sempre contagia, e assim nós queremos que o Senhor há de fazer na sua vida, pastor Horácio. Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua recuperação. E aos demais amigos e irmãos que estão nos assistindo nesse momento, que Deus esteja falando ao seu coração, falando da sua vida, e justamente por esse motivo também quero iniciar orando nesse momento, colocando as nossas vidas na presença do Senhor, para que o Senhor Deus esteja falando no nosso coração, esteja trazendo respostas à nossa alma. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor hoje há de trazer grande esperança à sua vida, em nome de Jesus. Convido então você, meu irmão, onde você estiver nesse momento, na sua casa, no seu lar, a estar orando nesse momento, para que o Senhor Deus esteja agindo conforme a sua supremacia, conforme o seu poder, no nosso meio, em nossas vidas. Vamos orar pelo nosso país, pela vida do pastor Horácio, pela Convenção Batista Nacional de Santa Catarina, que ele esteja abençoando toda a nossa estrutura aí, para que possamos seguir crescendo e salvando, alcançando vidas em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus. Pai amado, colocamos, ó Deus, as nossas vidas em tua presença, Pai. Declaramos, Senhor Deus, que somos dependentes do Senhor e que toda autoridade e todo poder vem de ti. Nós, Senhor, te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de estarmos junto com os nossos irmãos, em oração, onde nós podemos estar também compartilhando, Pai, das bênçãos e da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que venhas e usar nesse momento o instrumento em tuas mãos. Te peço ao Senhor, em nome de Jesus, pela pronta reabilitação, pronto restabelecimento do pastor Horácio, que a tua poderosa mão esteja sobre ele, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, que tu estejas, Senhor, movendo as montanhas, movendo todos os empecilhos e obstáculos que se levantam contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, Deus, que você dando vitória, Senhor, e nesse momento de pandemia, de grande dificuldade, de luta, Senhor, que tu estejas, ó Pai, fazendo, Senhor, com que a tua igreja seja vitoriosa sobre todas as tribulações, sobre todas as lutas que ela tem enfrentado. Ó Pai amado, que tu estejas abençoando, Senhor Deus, no exercício da ministração da palavra, Senhor, vocês falando das nossas vidas, do nosso coração. Abençoa, Senhor Deus, a Convenção Batista Nacional aqui em Santa Catarina, a nossa Convenção Amiga Nacional também, que estejas, ó Deus, abençoando a todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, Pai, que a tua palavra esteja, Senhor Deus, agindo na sua vida e no seu coração. Colocamos a nossa nação na tua mão, Senhor, e que estejas abençoando o nosso país, ó Senhor Deus, em nome de Jesus, que estejas abençoando todas as áreas, Senhor Deus, a área da saúde, a área financeira do nosso país, Senhor Deus, abençoando a vida do nosso presidente, ó Pai, em nome de Jesus. E a ti, ó Deus santo e amado, seja toda a honra e toda a glória, Senhor. Estamos, ó Pai, na tua presença, Senhor, fala os nossos corações, em nome de Jesus. Amém
Amém. Muito bem, meu amado. Hoje eu gostaria de estar trabalhando a respeito de um tema com vocês, e a respeito do enchimento do Espírito Santo. É o desejo do meu coração, e eu sei que é o desejo do Senhor também, principalmente em nossas vidas, é que sejamos cheios do Espírito Santo. Eu gostaria de trabalhar um pouquinho a respeito desse tema, convidando você, inicialmente, a estar abrindo a sua Bíblia, no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, perdão, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 16. Se você puder estar aí acompanhando conosco, ou pode ser até o versículo 19. Nós vamos até o versículo 19. Capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 19. Vamos lá então? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que, mediante a justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebeu conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz que lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude e conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já nos revelou. E eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas e vocês farão bem se a ela prestarem atenção como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Amém. Muito bem. Estamos trabalhando esse texto aqui de 2 Pedro, onde o apóstolo Paulo trata a respeito aqui de algumas coisas que manifestam a grandiosidade e o poder divino sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. Nós temos aqui, iniciando aqui no versículo 4, nós temos
nós temos a palavra que diz o seguinte, no versículo 4 do texto que nós estamos vendo. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, nós estamos falando aqui a respeito de plenitude da graça de Deus que nos faz sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui no versículo 4, ele fala dessas grandiosas promessas pelas quais Deus faz com que nós tenhamos a possibilidade de sermos participantes da natureza divina. Que privilégio é esse? Nós podemos participar da natureza divina e temos essa participação da natureza do Senhor e podemos usufruir dessa natureza. O que seria participar dessa natureza divina? É justamente na questão de nós vivenciarmos e sermos aquilo que nós temos aprendido do Senhor e que Deus tem de mais precioso para nos passar, que é o seu amor. A Bíblia diz em 1 João que o seu amor já foi derramado sobre nossas vidas, sobre a vida da igreja. Nos faz com que nós possamos participar dessas grandiosas promessas que o Senhor nos deu. Sermos participantes da natureza divina, fazemos parte da natureza divina. É algo totalmente magnífico em nossas vidas. Isso tudo para que nós possamos também sermos fugitivos, né, de toda a corrupção moral que há no mundo. O Senhor Deus tem nos chamado, tem nos tirado do reino das trevas e nos transportado para o reino da sua luz. Nos tirou de um local e nos levou a outro para que nós pudéssemos usufruir dessas bênçãos divinas, dessas bênçãos de Deus. E não há melhor privilégio que esse de nós participarmos, nós sermos reconhecidos na natureza divina, nós sermos reconhecidos como tendo algo do caráter do Senhor. Quando eu falo da natureza divina, eu não estou aqui me referindo, né, ou a palavra de Deus não está se referindo a um poder divino derramado sobre nós, que vem de nós mesmos, né? Mas é o poder manifestado em nós por meio do Espírito. Não que nós sejamos Deus. Nós somos filhos de Deus e por isso participamos dessa natureza divina. E como é que nós podemos ter parte dessa natureza divina? Justamente por meio das nossas obras, que são obras semelhantes às que Jesus praticava. Quando Jesus veio, ele veio unido na sua caminhada, aonde ele teve o seu andar com uma intrepidez de espírito e sabedoria que excedia todo e qualquer homem, também manifestação de sinais e maravilhas. E isso faz parte também da natureza da igreja. Agora, como é que nós podemos agir dessa forma, realmente tendo toda a intrepidez de espírito, agindo com grande poder, com ousadia, e até mesmo fazendo sinais miraculosos, né, que Deus pode operar por meio das nossas vidas. Somente por meio do enchimento do Espírito Santo, sendo derramado o Espírito sobre as nossas vidas. Isso não acontece, não ocorre por orgulho ou altivez humana. Não somos nós, no nosso engrandecimento, no nosso estudo, ou na nossa própria força que nós podemos fazer isso. Mas é justamente nos enquadrando, sendo obedientes ao Senhor e buscando de coração as coisas que são de Deus. Nós temos também o Salmo de número 82, o Salmo de número 82, que fala também a respeito de que nós somos deuses, né? Diz o Salmo 82:6, e diz: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Olha que coisa interessante aqui a colocação no Salmo 82, Salmo de Davi, 82, versículo 6, onde a palavra diz, profeticamente,
vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Trazendo aqui as devidas considerações, né, que nenhum de nós aqui, nem eu nem você, devemos nos considerar nesse sentido de deuses, né, ou seja, como filhos de Deus, mas não dignos de adoração. Apenas nós somos copiadores, nós seguimos o exemplo de Deus, no seu caráter, no seu amor, na sua vivência, nós refletimos Deus. As pessoas podem e deverão ver em nós, se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, justamente o caráter e a vida de Deus em nossas vidas. Aquilo que, na época em que Jesus esteve andando nesse mundo, as pessoas viram na face de Jesus, elas também devem ver na nossa face. Toda a verdade, toda a ousadia com que Jesus sempre se apresentou, toda a sabedoria, todo o poder que emana de Deus por meio das nossas vidas. Então, repetindo, né, nós somos aqui considerados deuses para nos acharmos dignos de receber a adoração. Não, somos deuses no sentido de filiação divina, copiadores do seu caráter. Amém? Que realmente o caráter de Deus se reflita na sua vida, meu querido irmão. É isso que nós precisamos desenvolver, um caráter puro, um caráter santo, reto, que mostra justamente, né, essa participação que nós temos nessa natureza divina. João, certa vez também falando aos seus discípulos, né, João, o Batista, ele que batizava, ele, na verdade, sempre questionado por fariseus a respeito de quem ele era. Alguns estavam questionando, né, porque existiam rumores, inclusive, a respeito disso, de que João, pela sua forma profética de se apresentar, ele poderia ser o Messias. Então, perguntaram a ele se ele era o Messias. E olha a resposta aqui que João Batista dá àquelas pessoas que o interpelaram. João, ele trata de uma forma muito humilde, né? Em Mateus capítulo 3, versículo 11, versículo 12, ele diz o seguinte: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim tem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Então, o que nós temos aqui nesse texto? A humildade de João Batista dizendo o seguinte: olha, quem sou eu? Eu apenas batizo com fogo, batizo com água, simbolizando aqui arrependimento do pecado. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. E aqui ele mostra aqui a questão de poder, né, muito mais poderoso do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo aqui ele é algo que para nós sempre representa a questão da purificação. Ele queima, né, quando se quer se ver livre de alguma coisa que seja orgânica, né, seja papel, madeira, qualquer outro material orgânico, né, geralmente as pessoas gostam de colocar fogo e aquilo se extingue e vira apenas cinza. E ele diz aqui que ele batizará os seus discípulos, né, com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo que faz separação, que faz limpeza. Ele também diz que ele trará pá em sua mão e limpará a eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A eira era justamente o local usado para fazer a limpeza do trigo. Então, na eira, o trigo era malhado e também ele era lançado ao ar para separar a semente da palha, né? Porque a semente, por ser mais pesada, eles jogavam, então, essa semente
até uma peneira, né? E durante o trajeto dela no ar, a palha se perdia, ela se separava. E aí eles faziam essa separação. Então, Jesus é aquele que veio para trazer essa separação. E nós, para nós estarmos enquadrados nessa separação, nós justamente precisamos também estar cheios do Espírito Santo, estarmos buscando a Deus para não sermos confundidos com as pessoas ímpias, perversas ou descrentes desse mundo. É claro que, quando eu digo aqui ser confundido, é não apenas pelos homens, mas por Deus também. Né? Nós não podemos ser confundidos por Deus como se fosse algo equivocado. Né? Ou nós realmente temos um caráter aprovado por Deus e que Deus nos recebe, ou é porque realmente Deus tem o desejo de rejeitar a nossa vida, porque nós não estamos de acordo com a sua vontade. Então, isso é muito importante que nós tenhamos sempre o cuidado, né, para que nós estejamos enquadrados dentro da vontade de Deus, buscando a Ele, cheios do Espírito Santo, agindo com ousadia nesse mundo tenebroso. E nós temos aqui um resultado dessa purificação, desse conhecimento aqui, que está relacionado a esse batismo, né? E Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo aqui, o batismo, ele é sinônimo de imersão, né? de imersão, ou no caso que seria também o mesmo que mergulhar, né? Imergir ou mergulhar. Eu até peço perdão aqui porque havia aqui colocado o erro aqui, né, na palavra imersão, estava com C cedilha, né? Tive que corrigir aqui agora. Então, batismo igual imersão, mergulhar, que significa justamente o controle pelo Espírito. Né? Quando nós entregamos nossa vida a Cristo Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar em nosso ser. Agora, a comparação que nós podemos fazer é o fato de nós termos um copo que contém água dentro, e a diferença desse copo contendo água, ele ser lançado em uma piscina, onde ele está repleto pela água. Então, o batismo aqui é uma imersão, ou seja, nós sermos realmente imersos no Espírito. Então, Jesus, o que João Batista, ele demonstra aqui aos fariseus que o questionavam, ele diz o seguinte: olha, eu apenas imerjo vocês, né, na água, simbolizando essa morte e ressurreição aqui, e num batismo, como numa imersão de arrependimento, onde você demonstra aqui que houve arrependimento dos seus pecados, mas virá alguém, né, que vos mergulhará no Espírito Santo, alguém que colocará vocês dentro do Espírito. E essa imersão, esse mergulho, significa aqui a total controle e ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Que esse controle pelo Espírito, ele também é diferente, né? Não é sinônimo de possessão, né? O Espírito não vai nos possuir, mas ele vai nos controlar, né? Controlar no sentido que nós damos essa abertura, sendo que nós, o Espírito, né, está sujeito ao profeta. Então, nós não somos possessos pelo Espírito de Deus, nós permitimos ao Espírito de Deus agir em nossas vidas. Amém? E aqui nós temos aqui alguns exemplos aqui, né? A palavra de Deus nos deixa aqui lições muito importantes, uma delas a respeito, onde fala a respeito dos dons do Espírito, né? Então vamos ver aqui. Efésios capítulo 5, 17 a 21. Nós temos o seguinte: não se amoldem, ou melhor, não se embriaguem com vinho,
que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5, versículo 17 a 21, onde a orientação aqui, no caso do apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso e a todas as demais igrejas também, é para que os indivíduos dessa igreja, os irmãos dessa igreja, não se embriagassem com vinho, no qual leva a libertinagem, a brigas, a dissoluções, mas que se deixem, que se permitam ser cheios, serem impactizados pelo Espírito. E aí ele diz a maneira como, falando entre si com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando o coração do Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo, além da sujeição uns aos outros. Então, a comparação que ele faz aqui é o indivíduo embriagado, o indivíduo ébrio, aquele que exagera no consumo da bebida, e ele chega até tal ponto, onde ele não tem mais coordenação sobre as suas ações, mas a bebida o tomou, a bebida tomou conta de si. Então, quando você pega uma pessoa que está embriagada, ela faz coisas fora da sua normalidade, ela está fora do seu controle. E o que o texto está dizendo é o seguinte, não sejam controlados pelo álcool da bebida alcoólica, mas permitam-se ser controlados pelo Espírito Santo de Deus, de maneira voluntária, que o Espírito Santo de Deus tome o poder, o domínio sobre as nossas vidas. Isso que é interessante, a maneira como Deus age em nossas vidas, porque Deus ele é um cavalheiro, ele não sai arrombando portas, entrando em casas, mas ele age e transforma a vida daqueles que o permitem ser transformados, aqueles que permitem que ele esteja agindo nas suas vidas. Então, Deus não impôs o seu reino a nós. Ele permitiu a nós fazermos parte do seu reino. A salvação está colocada a nós. Qualquer um de nós pode rejeitar a salvação de Cristo Jesus. E olha, eu não quero ser salvo, eu não quero ir para o céu. Embora é difícil nós imaginarmos uma pessoa chegar a esse ponto, mas a pessoa pode dizer, olha, eu não quero ir para o céu. Então, você tem essa possibilidade de escolher dizer não para Deus. Mas você pode permitir que o Espírito Santo haja na sua vida. Nós temos aqui um outro exemplo também da questão do profeta Zacarias, quando ele é usado por Deus para profetizar. Então diz aqui em Lucas, no capítulo 1, verso 67, seu pai, Zacarias, o pai, no caso de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Então, o fato de Zacarias, já numa elevada idade, como era sacerdote, já bastante idoso, Deus permitiu, então, ou usou ele, a sua vida para profetizar, usando, então, enchendo do Espírito Santo de Deus. E nós temos aqui uma outra situação muito interessante de alguém muito conhecido, um personagem bastante conhecido no Novo Testamento, que é Estevão, um dos diáconos, que foi, inclusive, um dos primeiros mártires cristãos, que ele foi também cheio do Espírito Santo, e aí nós vemos as coisas que ele fez estando cheio do Espírito Santo. Então, é até interessante, porque desde a eleição dos diáconos, quando é feita a eleição, diz que essa escolha dos diáconos foi feita, foi procurado pessoas que fossem cheias do Espírito Santo de Deus. Ou seja, não era concebível na igreja, na recém-formada igreja cristã, qualquer pessoa para cumprir as funções da igreja, mas eram procurados homens cheios do Espírito Santo de Deus. E Estevão foi um desses que foi escolhido, foi eleito para ser diácono da igreja. E o que nós vemos aqui na vida desse diácono, desse Estevão,
o que diz a palavra? Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, esse poder está relacionado justamente com o enchimento do Espírito Santo, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. E esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Atos capítulo 6, versículo 8 a 10. Então, nós temos esse texto aqui onde Deus usa esse homem cheio do Espírito Santo de Deus e ele falou com toda intrepidez, falando a respeito daquilo que aqueles homens haviam feito com Jesus, a maneira como eles rejeitaram a própria vontade de Deus, e diz que nenhum deles podia resistir à sabedoria e ao espírito que estava em Estevão, porque ele estava agindo cheio do Espírito Santo de Deus. Continuando também, no mesmo texto também de Atos, no capítulo 7, nós temos aqui, deixa eu só procurar aqui de novo. Atos capítulo 7 agora, versículo 54 ao 56. Atos capítulo 7, versículo 54 a 56. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Atos 7, 54 a 56. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé, à direita de Deus, e disse: Veja o céu aberto, o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Então, nós temos aqui a revelação de Deus aqui para a vida de Estevão, nesse momento onde ele chegou a ver a glória de Deus, a manifestação de Deus naquele momento, naquela oportunidade, porque Deus estava agindo ali por ele, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, quando nós estamos agindo, somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos levados, a igreja é levada a um patamar muito superior na obra de Deus para a salvação dos homens. Haja visto os sinais que Deus faz no nosso meio, no meio da igreja, na sociedade onde nós vivemos, melhor dizer até a sociedade do que igreja, porque às vezes nós imaginamos que a ação e o poder de Deus está dentro do templo, mas a igreja foi chamada para fazer os seus sinais, maravilhas, para manifestar as suas obras no mundo onde nós vivemos. E nós só conseguimos fazer isso quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E nos dias de hoje, meus queridos, às vezes nós esquecemos que nós somos igreja, esquecemos de buscar de Deus essa maior proximidade e intimidade com o Senhor, para que nós sejamos cheios realmente do Espírito Santo de Deus. Precisamos revelar esse caráter de Deus, como o texto diz ali, sermos reconhecidos como deuses, como filhos do Pai, ao qual nós somos gerados pelo poder de Deus, agindo com toda sorte de manifestações. Então, aquele que age, aquele que ora, aquele que intercede, quando você tem o relato de pessoas que se achegaram a Cristo, porque no momento de desespero, teve um colega de trabalho, um colega de aula, um vizinho, um familiar, que orou pela sua enfermidade, pela enfermidade do seu filho, e houve cura, aquilo gera fé no coração da pessoa, porque ela busca também esse Deus e vive uma vida diferente. Então a igreja ela tem esse caráter, tem essa necessidade, tem esse chamamento de ser uma igreja revestida, cheia do Espírito Santo de Deus, que age por meio dessas manifestações de Deus. Então isso faz parte realmente da igreja do Senhor. O indivíduo cheio do Espírito que revela o caráter de Deus, anuncia a verdade com rapidez e ousadia. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 25, nós temos aqui a respeito do fruto do Espírito,
falando a respeito da diferença entre aqueles que produzem, né, o fruto do Espírito Santo, aqueles que odam obras mundanas, obras da carne. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 25, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, é um chamamento para nós andarmos no Espírito. A vivência da igreja do Senhor é uma igreja que anda, que vive pelo Espírito, por meio do Espírito, ou dentro do Espírito, que é o pessoal da expressão em, né? Viver em Espírito significa dentro. Justamente essa questão de nós estarmos como aquele indivíduo que é lançado dentro de uma piscina cheia de água. Nós também devemos estar assim, cheios do Espírito. E esse é o nosso desafio como igreja, meus queridos, nesses tempos modernos. Temos tamanha ousadia, intrepidez de espírito, onde nós possamos e manifestemos, né, as obras do Senhor, as mesmas que Deus praticou desde o início, quando veio em carne esse mundo. O Senhor prometeu que nós faríamos obras, né, e obras maiores do que as que Ele fez. Nós fomos chamados para isso, irmãos, para que por meio de obras, sejam obras de amor, obras de cuidado em relação às pessoas, né, na questão da caridade, ou até mesmo nos sinais miraculosos que Deus pode agir por meio das nossas vidas. Nós somos chamados para sermos igreja dessa forma, que Deus fortaleça a nossa fé e faça com que realmente a igreja seja uma igreja pujante no meio da sociedade onde ela está inserida. Que as pessoas se prostrem, se dobrem ao Evangelho quando são contrapostas, né, com o caráter do cristão, do verdadeiro cristão. Eu acredito que Deus abençoe a sua vida, Deus esteja fortalecendo a igreja aí em São José, cada dia, que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre esta igreja. Ó Pai amado, em nome de Jesus eu clamo por esta igreja, Senhor Deus, em São José, e todos os demais cristãos ou igrejas que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse momento, Pai. Que o Teu poder, Senhor Deus, se manifeste, Senhor Deus, por meio da fraqueza e da debilidade da igreja, Senhor, aonde ela está inserida, Senhor. Porque sabemos que nós somos fracos e falhos, Senhor Deus, mas o Teu Espírito nos fortalece e age com perfeição por meio das nossas vidas. Ó Pai amado, que Tu estejas revelando o caráter de Deus, Senhor Deus, nesse mundo, por meio da igreja do Senhor. A Ti, ó Deus, seja toda a honra e toda a glória, Senhor, que Tu derrames o Teu poder, o Espírito Santo, o Teu fogo, Senhor Deus, no meio da Tua igreja, limpando, transformando e fazendo, Pai, com que as Tuas obras sejam vistas no meio do mundo, no meio da perversidade, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus abençoe cada um de vocês, abençoe este dia, abençoe essa semana, que a graça, a paz, as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um beijo, um abraço a todos em nome de Jesus.